Glória a Deus, aleluia. Temos liberdade no Espírito, pode dar glória a Deus, pode louvar, amém? Pode correr, pode pular. Aleluia. Glória. Obrigada, Jesus. Já glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, Deus deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se gostam.
estamos também felizes, né? De ter conosco o pastor Marcos Arruda, o pastor Marquinhos. Eu conheço o pastor desde o início da conversão dele. É uma bênção. E como Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel, que foi um homem de Deus, sábio. O pastor Marquinhos, ele teve um bom, como que pode dizer, um professor, né? Claro que Deus é acima de tudo, mas ele teve alguém muito especial que já passou para o Senhor, né, pastor Marquinhos? O nosso saudoso João Monteiro, que era um homem humilde, um homem abençoado por Deus, né? E ele ensinou, né, o caminho de Deus, os primeiros passos na vida cristã, o pastor Marcos. Hoje é uma honra ter ele aqui. A pastora Cirlei não pôde vir, irmão, mas logo eu creio que eles vão estar, né, vindo também. Aleluia, uma alegria muito grande, irmãos. E é, na verdade, uma honra, né, tê-lo aqui na plena quarta-feira. E eu vou falar para os irmãos. Após o culto, os irmãos vão ver uma diferença. Amém? Eu sempre acreditei e acredito na palavra de Deus. A Bíblia diz que antes da honra vai o quê? Glória a Deus. Humildade, né, irmãos? O irmão sabe disso? Amém. E o pastor Marquinhos, eu não mandei fazer nenhum fly, tá? O fly que o senhor vinha, né? Porque eu conheço o Senhor. Eu sei que o pastor não, né, não se alimenta assim, mas eu acredito muito, irmãos, nas palavras de Deus, que os humildes herdarão o reino dos céus. E nós temos que, cada dia, ser humilde na presença de Deus. Deus. Porque o nosso Deus, a palavra de Deus fala que ele sendo Deus, ele não tem usurpação de ser igual a Deus, né? Mas ele veio, aleluia, e fez, como que, irmãos? Como um grandão daí? Não, como servo, né? Aleluia. E quando os irmãos estavam louvando esse hino, eu amo esse louvor. Eu acho que nós, os mais antigos, né, que gostam muito desse louvor, né? E eu estava louvando, e eu estava com a minha Bíblia aberta aqui, que eu ia ler já para os irmãos. Eu não vou pregar, então eu vou ser rapidinho. Mas no livro de Atos, irmãos, no livro de Atos, deixa eu ver aqui que nem eu li, Atos 5, e no versículo 24 diz assim, eu vou ler um pouquinho a Bíblia. Amém? 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo, Atos 5, irmãos, e 24. Amém? Mas os irmãos não podem ouvir, né? A palavra diz assim, vou começar de novo. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria a ser aquele. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressadamente, que não ensinaste neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém respondeu Pedro e os apóstolos, e disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Meu Deus! E ele continua falando, aleluias, grande Deus. Vou pular uns versículos aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
o versículo 20, meu Deus, 38, diz assim, ó: e agora digo-vos, dai de mãos a esses homens e deixai-os ir, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sedes também achado combatendo contra Deus. E concordaram-vos com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os acertado, olhem isso, irmãos, chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eu tinha assim aberto a Bíblia aqui, né? Pediram a senhora palavra um versículo para mim ler. E quando os irmãos estavam louvando, eu assim, me alegro no Senhor, porque a palavra de Deus, irmãos, diz que os apóstolos, eles foram açoitados, né? Eles foram presos, eles foram torturados, eles, né, foram assim, castigados realmente. Mas quando desta vez que eles estavam na prisão e o anjo tirou eles de lá, a Bíblia diz que eles, né, deixaram eles ir tudo, mas açoitaram eles antes. Já pensou, pastor Marquinhos? Hoje nós, né? Às vezes nós reclamamos porque, Deus, né, eu quero isso, o Senhor não deu, ou isso, ou aquilo. Mas eles foram açoitados por causa do nome de Jesus, né? E eles saíram dali bravos, nervosos por causa do nome, ter sido açoitados por causa do nome. Não, eles sentiram, ali, a alegria de eles serem dignos, aleluia, dignos de sofrer por causa do nome. Oh, meu Deus, este nome do Senhor é maravilhoso, aleluia. É o nome que está acima de todos os nomes. Não vamos reclamar de nada, irmãos. Nós temos tudo que nós precisamos. Aleluia. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós podemos passar por aflições, por momentos difíceis, mas não é o fim. Aleluia. Aleluia. Jesus, toma a tua cruz. Se você quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Corte um pedacinho da cruz hoje, e amanhã os irmãos vão ver que vai fazer falta para atravessar, né, um determinado lugar que nós temos que passar. Vamos dar continuidade, aleluia. Eu quero já convidar o Diácono Gilson para estar, dando uma palavra, levantando o coração. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dê uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor, no livro de 1 João, capítulo 2. Precioso Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nos diz, né? 1 João, capítulo 2. Glória a Deus, a palavra do Senhor nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelo de todo mundo. Glória a Deus. Para a palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. O apóstolo João, aleluia, veio falar para conosco, falando com nós, com meus filhinhos, essas coisas que vos escrevo, não pequeis. Amém. Glória a Deus. O apóstolo falando para conosco, aleluia, não pequeis, para aqueles que servem a Deus, para aquele que obedece a palavra do Senhor. Meus filhinhos, não pequeis. Glória a Deus. Escrevo para que não pequeis. Glória a Deus. E dê um ensinamento para que nós não pecamos, para nós não andamos no erro. Aleluia. E se alguém pecar, ele diz, temos um advogado para com o Pai. Glória a Deus. Nós temos um advogado para com o Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos um advogado, meus irmãos. Ele se chama Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque nosso Senhor Jesus, meus irmãos, está, glória, na presença do Pai. E Ele é nosso advogado, aleluia, ao qual, meu irmão, se você pecar, se você tem pecado, aleluia, dobra o seu joelho e pede misericórdia para o Senhor. Pede a misericórdia para o nosso Senhor Jesus, aleluia, que Ele está pronto, meus irmãos, para nos perdoar, aleluia. Glória a Deus, porque Ele veio à terra, aleluia, não para condenar. Ele não veio para te condenar, não, meu irmão. Ele não veio para te dizer que você não tem salvação, que você não tem mais jeito. Mas Ele veio para te salvar. Amém. Ele veio, meus irmãos, aleluia, para dizer para você, aleluia, que Ele derramou o seu sangue puro, carmesim na cruz do Calvário, para te resgatar do pecado. O nosso Deus não mudou, meu irmão. Nosso Senhor Jesus continua o mesmo, aleluia. Por isso Ele diz através de João, aleluia, o teu servo, o teu apóstolo, aleluia, filhinhos, não pequeis, aleluia. Não pequeis, meus irmãos, aleluia, mas se por acaso, glória a Deus, pela luta, pelas provações que você tem passado, muitas vezes pelas investidas do inimigo de nossa alma, que muitas vezes ele se levanta, meu irmão, de várias maneiras, para tentar te derrubar, te colocar no chão, dizendo para você muitas vezes que não tem mais jeito, aleluia. Mas está aqui hoje a palavra do Senhor dizendo, essa palavra viva e eficaz, dizendo para você, aleluia, que para você tem jeito. Se você pecou, meu irmão, o inimigo tem soprado no teu ouvido dizendo que não tem mais jeito, mas o Senhor diz para você que tem jeito. O Senhor Jesus, meus irmãos, é o teu advogado. O Senhor Jesus é aquele, meu irmão, que tem contemplado a tua vida, meu irmão, porque Ele pagou um alto preço pela tua alma, pela tua vida. Ele pagou um alto, muito preço, que não há dinheiro que pague, meu irmão, não há ouro que pague aquilo que o Senhor fez por ti, aleluia. Você é precioso para o Senhor, porque Ele derramou o teu sangue carmesim, te comprou com um preço, um alto preço de sangue. O Senhor, meu irmão, aleluia, diz para ti, aleluia, se coloca na brecha, meu irmão, se coloca na presença do Senhor, não pequeis, aleluia, porque o Senhor pagou um alto preço por ti. Glória a Deus, aleluia. Mas se você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, porque Ele é justo, meu irmão. Ele sabe, meu irmão, o que você tem passado, Ele sabe o que você passou. E a palavra de Deus nos diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. E não somente pelas nossas, mas também pelo mundo todo, meu irmão. Olha o preço que Jesus pagou. E tem salvação não só para mim, não só para você, mas para o mundo todo. Mas desde que nós colocamos na presença dEle, entregamos a nossa vida dEle, aleluia, e dizemos, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, eu entreguei a minha alma, a minha vida para Ti, Senhor, eu sou de Ti, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu único Deus, Tu és o meu Deus, o Senhor, meu irmão, Ele pagou o preço alto, Ele é a propiciação pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados de toda uma humanidade. Depende de nós, meus irmãos, nos entregar a Ele, porque Ele tem prazer em abençoar a tua vida, porque Ele está te contemplando, está vendo o que você tem passado. E se você crê, meu irmão, o Senhor
Senhor tem uma bênção para te entregar. Confia somente nele. Glória a Deus, essa responsabilidade em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem coisas grandes para nos dar, amém, irmãos? Se você pode crer, irmãos, dá glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, verdade, graças a Deus, nós temos esse advogado. Hoje ele é nosso advogado, irmãos. Hoje ele está para te defender, para nos defender de tudo, de todos, mas amanhã ele vai ser o nosso juiz. Aleluia. Aleluia. Como advogado, ele quer te defender de toda maneira, mas como justo juiz, né? É outra coisa. Bem, vamos só ouvir o evangelista Márcio falando que eles estão tocando aí. Aleluia, salve a igreja, paz do Jesus. Aleluia. Quando a pastora me chamou, fez baixinho ali, aquele que é isso, mas eu estou alegre na casa do Senhor, não é? Aleluia. Estou alegre de estar na casa do Senhor, estou alegre porque o Senhor, Ele tem tido tanto amor por nós, Ele tem tido assim, aleluia, Ele tem tido tanta misericórdia com a gente, né? Porque eu vou ser bem rápido, eu vou louvar rapidinho aqui hoje. Hoje o diácono Juraci, não sei o que houve, ele costuma avisar quando não vem, né? Está viajando. Falei, Dom, eu vou então ir tomar o lugar do Juraci hoje. Mas eu só queria falar isso, que eu me alegro, irmãos. Eu não sinto vergonha de estar feliz na casa do Senhor, não. Eu já fiquei feliz em tantos lugares sujos, aí eu ficava feliz naquela felicidade mundana. E hoje, graças a Deus, irmão, a gente passa um dia ali, às vezes atribulado, às vezes a gente passa um dia mesmo trabalhando, às vezes em casa, não é? Às vezes a gente passa um dia que não está um dia bom, mas quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem esse repouso, né? Nos braços de Deus. Irmãos, porque pensa bem, se Deus não dá esses momentos de paz e refrigério para nós, se nós fôssemos viver atormentado a todo instante, a gente não ia suportar essa vida. Então, quando nós viemos a casa, aquele dia o Mateus quando pregou, ele falou algo, não sei se os irmãos guardam no coração, porque ele falando, né, fazendo uma relação do tempo do Senhor que tinha que manter a chama do Senhor acesa, mas que depois aquela cinza ela era tirada, né? Aquela cinza não servia para mais nada ali, o fogo não servia para mais nada, tinha que alimentar com uma lenha nova. Isso eu penso assim, irmãos, que um culto nunca é igual ao outro. Nós que às vezes colocamos na nossa cabeça, mais uma quarta eu vou estar lá na casa do Senhor, mais um sábado, enfim, um dia que tiver na igreja do Senhor. Mas, irmãos, pensa bem, um dia na presença de Deus. Tem um louvor que fala, né? Mais vale um dia na presença do Senhor verdadeiramente do que 1000 dias aí, não é? Uma alegria falsa. Então, assim, eu me alegro de estar na presença do Senhor. E eu espero que cada um de nós aqui, eu tenho fé no Senhor, nós vamos sair deste lugar, aleluia, carregados, né? No sentido do Espírito Santo, aleluia, nos preencher. Eu só lembro do louvor aqui. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus,
ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre nós. Eu quero mais de ti. Eu não, nós é. Nós queremos mais de ti, Senhor. O meu corpo é tua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. Ô Espírito Santo, Senhor, vem em nós, Senhor, aleluia. Chega, Senhor, com teu Espírito em nós, Senhor, aleluia. Vem, Senhor, com teu poder sobre nós, Senhor, aleluia. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje eu vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa.
precisa tomar o juízo. Ó Deus, se nós colocamos Jesus como nossa prioridade, irmãos, porque Ele precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Se dizer isso é fácil? Não, não é. Mas se Ele não for o primeiro lugar, Ele não vai querer ser o segundo, né? Esse quarto lugar. Não, irmãos, você e eu, nós temos que dizer: Senhor, primeiro é o Senhor, aleluia. O Senhor é a prioridade, Deus tem que ser a nossa prioridade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos ouvir já o obreiro Jonatas também, Deus abençoe. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de alegria poder estar mais uma noite aqui na casa dele. Agradecendo tudo aquilo que ele tem feito por nós, né, irmãos? E eu costumo dizer que tudo que nós puder fazer por ele, ainda é pouco, né? Porque ele fez muito por nós. E ainda continua fazendo, né, irmão? Porque até o ar que nós respiramos é de graça, né? Então nós temos que ser gratos a cada dia, a cada instante, irmão. E não esquecer das bondades que Ele tem feito por nós, né? Deus é maravilhoso. Se nós fosse olhar para a canseira, talvez nem não estaria aqui essa noite. Então, se nós estamos aqui, nós temos que agradecer, né? Porque nós vencemos mais essa barreira, né? Do desânimo, né? A barreira do cansaço, do desânimo. Eu, por exemplo, estou cansado, eu trabalhei pesado hoje, mas eu não clamo por isso não, porque eu fico feliz por poder, mesmo estar cansado, estar presente aqui, buscando minha vitória, buscando aquilo que Deus tem para mim, para mim e para você. E eu creio que Deus não vai sair daqui de mão vazia. E nós nunca saímos de mão vazia. Não, irmão? Não vai ser hoje. E eu digo que eu estou muito feliz pela presença do pastor, né? Marquinhos. Né? Eu creio que ele tem um alimento espiritual para trazer para nós aqui essa noite. Né? Que é a palavra de Deus. A palavra é alimento. Estou feliz pela presença também do nosso irmão Antero, a irmã Tina, né? É muito prazeroso ter eles aqui, irmão, porque é uma dificuldade para eles estar aqui. Em cada culto é uma dificuldade para eles. Nós sabemos dos problemas que eles passam, de saúde, pela idade, por tudo, né, irmão? Mas eles estão aqui. E muitas pessoas poderiam estar. E cadê eles? Não estão, né, irmão? Mas graças a Deus. Eu gostaria de ler uma palavra aqui, irmão. Eu não acho graça, né? Eu vou ler uma palavra aqui que eu anotei aqui para os irmãos. Em Romanos, nós temos que vencer também o mal, né, irmão? Porque a todo dia, todo instante, o mal tenta vencer nós. Então, nós temos que vencer o mal e vencer com o bem, fazendo o bem, né, irmão? Eu anotei aqui para os irmãos que eu quero ler. Romanos 12 e 21 diz assim: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Né? E eu anotei aqui também, irmãos, eu estava lendo o versículo e eu gosto de escrever assim, algumas coisinhas, né? Meditar
acrescentar algumas coisas naquelas palavras que eu leio. E diz assim: não se deixe vencer pelo mal. Significa resistir e não ser derrotado pelas ações negativas, ódio, injustiça, né, irmãos? Que nos cercam a todo dia e a todo instante. Vença o mal com o bem. Sugere que a maneira de combater a maldade é através de atos de amor e de bondade, perdão, gentileza, em vez de vingança. Muitas pessoas às vezes querem se vingar, né? Se a pessoa fez o mal para ele, ele quer se vingar, né? Mas não, irmãos, em vez de revidar com raiva, né, a uma ofensa, oferecer uma palavra suave ou um ato de bondade pode desarmar o agressor e deixá-lo sozinho em sua maldade. Sozinho, olha que palavra, hein? Então, a bondade que nós faz desarma o nosso inimigo. Jesus é um exemplo máximo ao sofrer humilhação, né? Não revidou com ameaças, mas entregou-se à justiça do Pai, vencendo o pecado e a morte na cruz, né? Ele venceu ali. Você imagina, irmãos, Jesus ali naquela cruz, tendo todo o poder, né? Todo o poder de fulminar ali aqueles malfeitores ali, tentando humilhar ele. Você imagina os anjos, irmão? O poder que um anjo tem, né? E eu creio que ele estava assistindo, todos os anjos estavam assistindo aquela crucificação. E ao menor sinal que Jesus desse ali, os anjos poderiam esmagar aqueles homens, né? Com muita facilidade. Mas não, ele venceu ali com o bem, humildemente, né, irmão? Como um cordeiro mesmo, né, irmão? E ele ensina que nós devemos fazer o bem. E é assim que a gente vence. Em Mateus 5,44 diz assim: eu vos digo, porém, amai vós os vossos inimigos, bem dizer os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filho do vosso Pai que está nos céus. E aqui diz assim: porque faz com que o seu sol se levanta sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Então Deus, né, é tão justo que tudo o que é bom, né, para os bons, Ele manda também bondade, serve para os bons e serve para os maus, né, irmão? A chuva, por exemplo, ela cai para todos, né? E se ele fosse revidar, tipo fazer, né, da forma que eles fazem a maldade, né, irmão? Ele mandaria chuva só para os bons, mas não, irmão. O bem e o mal igualmente, né, irmão? Cabe a nós separar e fazer a diferença, não é verdade, irmão? Só mais uma palavrinha aqui, irmãos, que diz assim, aqui no Romanos 15: devemos viver em concordância. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Muitas das vezes nós queremos agradar a nós mesmos, né, irmão? E aqueles que fazem o mal, eu creio que eles são fracos, né?
Porque essa é a arma que eles têm, a arma do inimigo. Né? Fazer o mal é muito fácil. Eu quero ver fazer o bem. Irmão? Orar por aqueles que te maltratam. É difícil, né, irmão? Perdoar aqueles malfeitores, assim como Jesus fez naquela cruz, né? Que carregou nossos pecados, né? Isso é difícil, mas Jesus deixou muitos exemplos para nós. Cabe a nós seguir, né? Seguir. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amar quem nos ama é fácil, né, irmãos? Mas amar aqueles que nos aborrecem dia a dia, precisamos mesmo do Espírito Santo. Meu Deus, né? Mas graças a Deus, tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele é poderoso, né? Para fazer. Como é que eu vou ficar em pé, irmãos? Vamos já orar, vamos estar orando pelas ofertas. No final do culto, o pastor Martins vai estar orando em favor de todos os pedidos de orações. Aleluia. Bem, eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito Santo, Senhor, conosco. Ó Deus amado, Deus eterno, nós te agradecemos pela tua presença santa, Pai, neste lugar, como já foi falado através da palavra do louvor. Meu Deus, eu quero mais de ti, eu creio que cada um de nós queremos mais de ti, ó Deus. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, cada dizimista da tua casa, cada ofertante da tua casa, Pai. Ó meu Deus, que o Senhor continua derramando, Senhor, das tuas ricas bênçãos, Pai, sem medida, Pai, porque é a sua palavra, meu Deus. Pai querido, e aqueles que não têm, Jesus, uma oferta, Jesus, para ofertar, ó meu Deus, que eles possam oferecer o melhor que eles têm, Senhor, com nós, com o corpo, com a mente, te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, o lar, a despensa de cada um, a família, o trabalho de cada um, Pai, prosperando em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Chegou o momento mais que especial, amém? Para do todo, né? Aleluia, glória a Deus, fala da palavra. Aleluia, Deus não tem falado, mas eu creio que Deus tem mais para nós. Eu quero já convidar o pastor Marquinhos, o pastor Marcos, para vir, né, para frente. Aleluia, o homem de Deus. Eu estou muito sentindo honrada de tê-lo aqui conosco, irmãos. Eu sei que Deus vai falar, amém? No domingo, quando ele falou que estava falando comigo, que ia vir, eu até pensei, meu Deus, né? Assim, ele já sentiu de vir, e graças a Deus, né? Pastor Marcos com a palavra, vamos abrir o coração, né, irmãos? Para a palavra de Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar uns minutinhos. Tem um corinho que diz assim: uma olhada de fé, uma olhada ao Senhor, ela que pode salvar o pecador. Uma olhada de fé, uma olhada ao Senhor, ela que pode salvar o pecador. E se tu vens a Cristo
Cristo Jesus, Ele te perdoará, porque uma olhada de fé pode te salvar. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Quero dizer que é uma honra para mim também estar aqui com os irmãos. Glória a Deus nesse lugar maravilhoso, onde eu estou com 60 anos. Quando eu tinha 18 anos, há 42 anos atrás, eu estava aqui diante deste púlpito com outros irmãos, sendo consagrado obreiro na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vim da roça, aí eu vinha com uma calça jeans e uma camisa toda desenhada e uma gravata. E aí teve irmão que falou, não usa calça jeans com gravata. Aí eu não respondi nada, né? Senhor Jesus sabia que era o que eu tinha, né? Glória a Deus, aleluia. E eu vim para Deus com muita sede, com muita fome de Deus, glória a Deus, aleluia. Eu vim com tanta sede que eu não sabia ler a Bíblia ainda, eu ainda não tinha uma Bíblia e ainda não tinha sido batizado nas águas e o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. É uma olhada de fé que salva o pecador, amém? Glória a Deus. É sobre esta olhada que nós vamos estar meditando em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a Ti chegar, procuro só olhar na face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz, procuro só olhar na face do Senhor. E quando eu olho ao céu, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a Ti, aleluia. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 2. Alguns dias atrás eu estava orando, irmãos, em favor das minhas cordas vocais,
Eu trabalho com piso de madeira, com acabamento de piso de madeira, e aquele pó vai irritando a garganta. E eu tinha muita dificuldade para cantar na igreja, para louvar o Senhor nos cultos, até para pregar, começava a falar ou cantar, já disparava a tossir, e eu pedi: Senhor, toca minhas cordas vocais, Senhor, limpa minhas cordas vocais, fortaleça minhas cordas vocais. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui adorando ao Senhor, aleluia, com a minha voz limpa, sem nenhuma dificuldade. Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor Jesus ouve orações? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler apenas este versículo 2, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Mas eu gostaria, irmãos, de ir além do olhar. Glória a Deus, aleluia. Não apenas olhar para Jesus, mas tocar em Jesus. Quantos querem tocar em Jesus? Glória a Deus. Aquela mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos sabem que existem muitas maneiras de tocar em Jesus. Glória a Deus. Nós, aleluia, podemos tocá-lo fisicamente, se Ele nos permitir, enquanto Ele está passando em nosso meio, nós podemos tocá-lo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas alguém pode dizer: mas o Senhor não está fisicamente em nosso meio. Mas a palavra no original que se referia à presença de Deus, que se referia à glória de Deus, ela também tinha um outro significado, que significava peso. A presença de Deus no Santo do Santo, não havia luz natural, mas havia claridade. Glória a Deus. Era um lugar iluminado pela glória de Deus. Aleluia. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo do Santo, ele via uma glória, um brilho, um esplendor, mas ele também sentia uma atmosfera diferente. Ele sentia a presença de Deus como um peso no ar, não um peso negativo, um peso ruim, mas um peso bom, um peso de algo real que estava ali. A presença era tão forte, tão real, que ela podia ser tocada, ela podia ser apalpada. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Glória a Deus. E nosso irmão foi usado por Deus para ler aquele versículo, que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos sabem como que se chamava a tampa da arca? Propiciatório. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quando a Bíblia diz para nós olhar para Jesus, aleluia, não somos apenas nós que estamos olhando para Jesus. Quando eu vou dizer agora algo, irmãos, e nós somos unicistas, nós cremos no único Deus que se manifestou em 3 maneiras. Ele se manifestou em muitas outras maneiras, mas muitas pessoas confundem as manifestações de Deus, as maneiras que Deus se manifestou, e eles tentam entender e tentam explicar, e quanto mais tentam explicar, mais confuso fica,
para tentar explicar a doutrina da Trindade. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. E quando a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Evangelho de João 4:24. E a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus no singular. O Espírito de Deus é um Espírito, é único. Deus não tem 2, 3, 4. A Bíblia se refere aos 7 Espíritos de Deus como manifestações. Vocês vão ver em Apocalipse e em Isaías falando o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito de poder, e daí em diante vai falando sobre os atributos do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus é único, não são 2 Espíritos, nem 3. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, está falando do Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala: o Espírito de Jesus me impediu de ir a tal lugar, ele está falando do Espírito de Deus. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, está falando de um único Espírito. Quando Jó diz assim: o Espírito do Senhor me fez, glória a Deus, aleluia, é o Espírito do Senhor, glória a Deus. Quando a Bíblia diz que em Salmo capítulo 2, Deus diz assim: este é meu filho, hoje te gerei. O Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria, glória a Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, José intentava abandonar Maria quando soube que ela estava grávida, mas em sonho o anjo disse para José: não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então os irmãos vejam que em um lugar diz que ele é filho do Altíssimo, que Deus diz, o próprio Deus diz: este é meu filho, hoje te gerei, glória a Deus. No outro lugar diz que o Espírito Santo gerou Jesus, glória a Deus. Mas vamos ver nas Escrituras quem é o Espírito Santo. A doutrina da Trindade alega que o Espírito Santo é um outro Espírito, porque a Bíblia se refere a um outro Consolador, e o Pai vos enviará outro Consolador. Por que está se referindo ao Espírito Santo desta forma, o outro Consolador? Porque enquanto o Senhor Jesus estava com eles, o Senhor Jesus era o Consolador deles. Aleluia. Por que os discípulos de João jejuam e os teus não? Porque enquanto o noivo está com eles, não precisam jejuar. Glória a Deus. O jejum é uma forma, irmãos, de se constranger e se humilhar diante de Deus. Mas enquanto o noivo está presente, há bodas, a festa, a abundância de alegria. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse: virá dias em que eles também vão jejuar. Glória a Deus, aleluia. Então, quando a Bíblia diz assim, tem até um hino que diz: quando Deus o sangue vir, passará sem te ferir. Glória a Deus. Assim como lá no Egito, quando o anjo da morte viu o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, passou direto e não houve morte de primogênito, nem de homens, nem de animais, no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a Bíblia nos manda olhar para Jesus, e a Bíblia mostra que Deus também está olhando para Jesus. Por isso, irmãos, que Deus nos colocou em Jesus. Por isso que Deus nos colocou no corpo de Cristo. O Senhor Jesus é justiça
nossa. Glória a Deus. Nós somos vistos aos olhos de Deus justos, porque Deus nos vê no corpo dele, no seu corpo. Efésios 4:4 diz: há um só corpo e um só espírito, como foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Glória a Deus. Quando Deus promete no Velho Testamento, pela boca do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus não diz assim: eu vou mandar um outro espírito da divindade. Ele não diz: eu vou mandar a terceira pessoa da Trindade para habitar em vocês. Não, ele promete e ele declara, dizendo assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vocês serão chamados templos do Deus vivo, porque em vocês habitarei e entre vocês andarei. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Hoje a igreja é o templo de Deus, irmãos. Na eternidade Deus vai ser o nosso templo. Hoje Deus habita em nós, irmãos. Na eternidade nós vamos habitar em Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 20 até o 22 fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens descendo do céu, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 e 14 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. A palavra se fez carne significa tabernaculou. Deus tabernaculou. Glória a Deus. Deus se vestiu de um corpo físico. Deus preparou um corpo sem pecado, sem defeito, sem mancha, sem mácula, para ser o Cordeiro de Deus e para ser o seu tabernáculo, para ser o seu corpo. Glória ao nome do Senhor. Sabe qual foi a ordem de Deus para Moisés? Construir no meio do acampamento de Israel um tabernáculo. Para quê? Para que eu seja adorado? Para que eu seja venerado? Não, para que eu habite no meio deles. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Deus deseja acampar no meio do seu povo, para que se torne a sua presença acessível ao seu povo. Glória a Deus, aleluia. Deus no tabernáculo. O tabernáculo é uma figura de Cristo. Deus, através do tabernáculo, estava apontando para o verdadeiro tabernáculo, que é o Senhor Jesus Cristo, que viria para nos trazer de volta para a presença de Deus. Aleluia. E o que Deus queria, o que Deus desejava, o que Ele planejava ao colocar o tabernáculo bem no meio do acampamento? Estar ao alcance de todos. Ele queria todos ao seu redor. Ah, como eu queria acolher vocês, como a galinha acolhe seus pintainhos. Glória a Deus, aleluia. Ah, se vocês conhecessem, ele dizia nos seus dias na terra, em carne, ele dizia: ah, se vocês conhecessem o tempo da vossa visitação. Ah, se vocês conhecessem quem é que está no meio de vocês. Glória a Deus. Ele disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem que está falando contigo, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva que jorra para a vida eterna. Glória a Deus, bendito o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem alguém que é maior do que eu, que não sou digno de tirar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. Deus é único, irmãos, aleluia. Glória
cordeiro, ele disse: o Pai é maior do que eu. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: ele é a pedra, aleluia, da qual todo Israel bebeu de uma mesma bebida espiritual. Todos beberam da água que saía da rocha. E diz o versículo 3: e a rocha é Cristo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus diz ainda: edificarei a minha igreja sobre a rocha, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que jorra para a vida eterna. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Quando aquela mulher, as pessoas, alguns dizem a mulher pecadora, mas qual mulher que não é pecadora? Qual homem que não é pecador? Era uma semelhante a nós, que como eu e você precisava do Salvador. Aleluia. O dono da casa, o judeu Simão, era pecador, tanto pecador que ele havia sido leproso, e o Senhor Jesus havia limpado ele da lepra, e agora esqueceu. Tem pessoa que esquece muito fácil do passado, tem pessoa que esquece muito rápido de onde saiu, de onde Deus nos tirou. Mas aquela mulher não esquecia, glória a Deus. Ela entrou ali na casa de Simão, veio talvez quase que rastejando, não foi convidada, não era bem-vinda, provavelmente não era bem vista, mas ela não estava preocupada. O que viam deixavam de ver, o que pensavam deixavam de pensar. Às vezes nós preocupamos muito com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Nós temos que preocupar com o que Deus vê em nós e o que Deus pensa de nós. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. E quando ela começou a lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, glória a Deus, aleluia. Quando ela quebrou aquele vaso e ungiu o Senhor, e foi julgada por aquilo, foi criticada, condenada pelos homens por aquilo, ela não estava apenas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ela estava tocando profundamente em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe, irmãos, quando nós ofertamos com amor na sua obra, com humildade, quando nós dizimamos com humildade, com amor na obra de Deus, e Deus sabe quando nós fazemos por orgulho, por soberba, para ser visto pelos homens. Deus sabe todas as coisas, Deus vê o profundo e escondido de cada um. A Bíblia diz que não necessitava que ninguém falasse a respeito dos homens para Jesus, porque Ele bem sabia o que havia dentro de cada um deles. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus disse: o que esta mulher fez me tocou tão profundamente, que onde o Evangelho for pregado, será mencionado o que esta mulher fez. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, muitas pessoas olharam para Jesus, mas apenas um olhou para Jesus e foi salvo. Glória a Deus. O ladrão que estava à sua esquerda olhou para ele, a multidão olhava para ele, os soldados olhavam para ele, os olhos de todos estavam nele. Mas o ladrão que estava à sua direita, primeiro repreendeu as blasfêmias do seu colega que estava ali do outro lado falando asneira.
e depois ele se voltou para Jesus. E ele não somente olhou para Jesus, mas falou com ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. A graça salvadora, a graça de Deus salvadora. A graça de Deus não olha a altura nem a profundidade dos nossos pecados. A graça salvadora de Deus não julga o nível, o tamanho, o peso do nosso pecado. Mas o que Deus se agrada é um coração contrito e um espírito quebrantado. Não rejeitarás, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Olhando para Jesus, tocando em Jesus. Glória a Deus. Outra razão, irmãos, que Deus nos convida a olhar para Ele. No Velho Testamento, Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? O Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. No Velho Testamento, voltando um pouquinho para o tabernáculo, Deus disse para Moisés: fazei o tabernáculo segundo o modelo que eu te mostrei no Sinai, das coisas celestiais. O tabernáculo foi construído segundo o modelo de coisas celestiais. Glória a Deus. Em 1 Coríntios fala sobre os dois Adão, né? Sobre os dois homens, um da terra e o outro do céu. Adão, nós trouxemos a imagem do terreno e assim traremos a imagem do celestial. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: se eu fosse desse mundo, o mundo me amaria, mas o mundo me odeia, porque eu não sou daqui. Glória a Deus. E está chegando a hora de voltar para o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Os irmãos, compreendam bem. As pessoas pensam: é muito difícil entender essa unicidade de vocês. Jesus orava. Como que ele é o Deus? Vocês falam que o Senhor Jesus é Deus, sendo que ele orava. É muito mais simples entender que Jesus, como filho, orava, como o homem orava, como o humano ele orava, como o cordeiro, ele estava na forma humana para obter o elemento sangue, que sem o qual não há remissão de pecados. Como homem, ele era, como disse lá, que o tabernáculo era o modelo das coisas celestiais. O Senhor Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele diz em João 13: em tudo vos dei exemplo. Eu vos dei exemplo, como eu fiz, façais vós também. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele não veio apenas para nos ensinar o caminho a Deus, mas ele declarou: eu sou o caminho a Deus, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, aleluia. O Senhor Jesus é a porta da entrada do pátio do tabernáculo. O Senhor Jesus é a entrada para o lugar santo. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que a carne de Jesus é o véu que separava, que estava entre os homens e Deus. É o véu que se rasgou, aleluia. E Deus nos consagrou num novo e vivo caminho a Deus através da sua carne que se rasgou na cruz. Glória a Deus, aleluia. Quando a
A Bíblia diz que a arca, o propiciatório, era o trono de Deus, era uma figura do trono de Deus. Deus, aleluia, ele vinha sobre a arca, sobre o propiciatório, glória a Deus. O que Deus estava falando? Vocês vão chegar à minha presença através do propiciatório. Jesus Cristo, glória a Deus. Senhor Jesus é o propiciatório dos vossos pecados. Ele é a propiciação dos vossos pecados. Glória a Deus. Aleluia. Os judeus ficavam rangendo os dentes quando o Senhor Jesus dizia para o paralítico: perdoados são os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se virava para os religiosos e perguntava: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. O Senhor Jesus rasgou a cédula de dívida que tínhamos com Deus. Glória a Deus. Ele não poderia fazer isso se antes ele não tivesse pago a dívida. O apóstolo Pedro disse: não foi com coisa corruptível como ouro e prata, mas com precioso sangue de Cristo. Senhor Jesus pagou a tua dívida. Você não deve mais nada. Por isso que Deus nos manda na sua palavra, olhando para Jesus Cristo. O diabo está tentando fazer você voltar o seu olhar para o seu passado. O diabo fica te acusando, me acusando, tentando nos lembrar de nossos antigos pecados. Aleluia. Assim como o diabo tentou desenterrar o corpo de Moisés, ele tenta desenterrar a nossa velha natureza. Mas eu não vou olhar mais para o meu homem carnal, não vou olhar mais para o antigo pecador que eu fui, não vou olhar mais para os meus antigos pecados, não vou olhar mais para o meu passado, aleluia, porque Jesus apagou a lousa, Jesus passou o apagador do seu sangue e dos teus pecados, não me lembrarei mais. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Uma vez por ano, no dia do Purim, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo com o sangue do cordeiro e aspergia e fazia todo aquele ritual sobre a arca, sobre as tábuas da lei, sobre tudo que havia ali na arca, o maná escondido, tudo era consagrado. A Bíblia diz: tudo que há no céu é santificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Até os anjos, irmãos, até as ruas de ouro, até as mansões celestiais, tudo é santificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Tudo que há no céu e na terra, aleluia, são consagrados e santificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Antes, irmãos, de olharmos firmemente para Jesus, Ele nos convida a examinarmos a nós mesmos. Por isso Ele mandou fazer a bacia de bronze polido. Sabe quem que doou aquele bronze polido? As mulheres de Israel. Sabe o que eram aqueles bronzes polidos? Eram os espelhos das mulheres. Eram espelhos de vaidade, que agora se tornou
a bacia da purificação. Onde os sacerdotes já estão terminando, irmãos. Onde os sacerdotes entravam. Glória a Deus. Antes de entrar no lugar santo para oferecer o trabalho sacerdotal em favor de todo Israel, ele chegava diante da bacia da purificação. Já tinha passado pelo altar de sacrifício, já havia sacrificado o cordeiro, mas ainda tinha que ter mais purificação. Então, irmãos, depois do batismo nas águas, depois que nós confessamos Cristo como Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar, ainda existe a bacia da purificação, onde temos que nos lavar e nos purificar para entrar no lugar santo para adorar a Deus. Glória a Deus. E o que acontecia, irmãos, ali naquela bacia de bronze e com aquela água cristalina? Aquela bacia e aquela água refletia o rosto do sacerdote e ele se via a si mesmo. Então, irmãos, foi o que aconteceu com você e comigo. Deus, através do espelho da sua palavra, Deus nos revelou o pecador que nós somos. Por isso que quando Pedro viu Jesus ressuscitado na praia, e eles já haviam voltado a pescar, e Pedro estava com pouca roupa, e ele se jogou no mar, quando um outro discípulo disse: é o Senhor. Pedro se jogou na água, glória a Deus, aleluia. E então o Senhor Jesus fez aquela pesca maravilhosa, glória a Deus. Os irmãos sabem que na língua hebraica os números representam letras. Quantos peixes vieram naquela rede? 153 grandes peixes. Sabe o que esse número fala no hebraico? Eu sou Deus. Glória a Deus. Por isso Pedro disse: se ausenta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é como um espelho. Ela nos revela quem nós realmente somos. O diabo mente quem nós somos. O diabo nos ilude, nos engana. Mas o Senhor Jesus não nos engana. Ele disse: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A multidão estão me abandonando, acharam duro esse ensinamento. Vocês não querem ir embora também? Para quem iremos nós, Senhor? Somente Tu tens palavra de vida eterna. Glória a Deus. Senhor Jesus não ganhava almas com bajulação, não. Ele ganhava almas com a verdade. É a verdade que cura. É a verdade nua e crua que liberta, que santifica. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diante da imagem dele é que Deus está nos formando, corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, chegou num nível de santidade, de vida com Deus, que ele disse, teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja e me perdoa por ter passado uns minutos. Glória a Deus. Não termina 9 horas? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, tinha 3 tipos de metais: cobre no tabernáculo, cobre, prata e ouro. A parte do pátio do tabernáculo, as colunas, o suporte das colunas do cerco do pátio era de bronze.
aleluia, aqueles móveis ali do pátio era bronze. Mas quando entrava no lugar santo, a maior parte dos materiais, dos móveis, eram revestidos de prata. E quando entrava no Santo do Santo, era ouro, não era qualquer ouro, 18 quilates, ouro puro, 1 tonelada aproximadamente de ouro, 4 toneladas de prata, 2,5 toneladas de bronze. Glória a Deus. Por que o valor dos metais iam aumentando gradualmente conforme entrava no templo? Quanto mais profundo no templo, mais aumentava o valor. Porque na parte externa, a pessoa vinha trazendo o cordeirinho e ela vinha também carregando os seus pecados. No altar do sacrifício, ela colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e o cordeiro se tornava o substituto dela. Ele recebia, o cordeiro assumia os pecados daquela pessoa. E então o sacerdote ia entrando no lugar santo com o sangue do cordeiro e depois, uma vez por ano, no Santo do Santo, levando todo o povo de Israel para dentro do Santo do Santo. Apenas um homem era qualificado para entrar no Santo do Santo, mas no seu peitoral tinha 12 pedras preciosas. Cada tribo de Israel era representada por um tipo de pedra preciosa. E lá no peitoral do tabernáculo estavam as 12 tribos. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, diante da glória de Deus, ele estava levando você e eu. Nós estávamos entrando junto com o sumo sacerdote. O nosso eterno e sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Não homens mortais, mas um eterno e sumo sacerdote que não entrou com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, não num tabernáculo terreno, mas no verdadeiro Santo do Santo, diante do trono da graça. Deus nos fez assentar com Cristo em lugares celestiais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Senhor Jesus é o caminho para Deus, através de Cristo. Cristo é a porta, Cristo é o cordeiro, Cristo era as cores daquelas cortinas, Cristo era a mesa da propiciação. Aleluia, o Espírito Santo de Cristo é o castiçal de ouro. São os 7 castiçais de ouro, os 7 Espíritos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, havia um móvel, irmãos, que estava... Eu queria ter parado já, irmãos, mas Deus tem só mais um pouquinho e já estamos terminando. Aleluia, o incensário era aceso 2 vezes por dia, a fumaça subia. Aquela fumaça, irmãos, são as suas orações. Aquela fumaça do incensário são as nossas orações que estão subindo diante da presença de Deus, diante da glória de Deus. Aleluia. E aquela prata fala sobre o preço que Jesus pagou por nós. Era moeda corrente, aleluia, representava figuramente, aleluia, figurando, aleluia, o preço real, aleluia, porque não há, irmãos, todo o ouro, toda a prata do mundo inteiro não pode resgatar uma alma sequer, mas o sangue de Jesus Cristo pode perdoar e pode comprar para Deus todos os povos de nações e línguas do mundo inteiro, de todos os séculos, desde a criação do mundo até o último homem que existir na face da terra. Aleluia! Se todos se convertessem, o Senhor Jesus poderia e pode pagar a salvação de todos. Mas não são para todos, mas para aqueles que creem. Glória a Deus. Para terminar, irmãos, existem apenas 2 lugares onde os pecados dos homens vão ser punidos: o corpo de Jesus na cruz do Calvário ou o inferno.
nenhum pecado sairá impune. A Bíblia diz que é abominação diante de Deus aquele que tem o culpado por inocente. Para Deus inocentar você e eu, Ele precisou culpar Jesus. Ele pegou a nossa culpa, Ele pegou o nosso pecado, pegou as nossas doenças, nossas enfermidades e colocou em Jesus Cristo. Isaías 53 diz: e Deus agradou moê-lo. Deus derramou a sua ira sobre os pecados de todos que estavam sobre Jesus na cruz. Não pensa que Jesus estava suando gotas de sangue no Getsemane porque ele estava com medo dos cravos. Ele não tinha medo dos cravos. Ele não pensa que ele estava com medo da lança dos romanos. Não, não. Senhor Jesus estava tremendo de pavor, porque ele sabia o peso da ira de Deus sobre o pecado, o que ele teve que suportar na cruz, aleluia, o que ele teve que sofrer na cruz. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Se a pastora vai chamar os irmãos para receber oração. Amém. Os irmãos que querem receber oração, quantos estão aqui nesta noite? Há alguma enfermidade que você quer tocar em Jesus neste momento, como aquela mulher que tocou na orla de Jesus? Vem aqui na frente, como disse o apóstolo Pedro, porque estão olhando admirados para nós, como se fosse por nós, ou por nossa capacidade, ou justiça, ou santidade, que o milagre foi feito neste coxo. Não, foi pelo poder e pela santidade que há no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e nós ungimos com este azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós declaramos que o Senhor Jesus já levou nas suas chagas e feridas, Ele já levou todas as nossas enfermidades, Ele já levou todas as nossas dores. Aleluia, em nome de Jesus. Doença, você não tem legalidade neste corpo. Enfermidade, você não tem legalidade neste corpo. Eu te ordeno doença, eu te ordeno enfermidade, sai deste corpo agora, sai desta vida agora. Jesus já te condenou na cruz, Jesus já te destruiu na cruz. Recebe a saúde agora, recebe a cura agora. Aleluia, da cabeça à planta dos pés, nos nervos, nos ossos, nas juntas, nas medulas, seja curada agora. Em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, seja saudável. Em nome de Jesus, fique curado agora. Desapareça agora toda dor, desapareça agora toda enfermidade. Fique só em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus. Eu te unjo em nome do Senhor Jesus com esse santo azeite. A palavra de Deus diz que a oração da fé e a unção com óleo curará o doente. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, seja curado em nome de Jesus. Senhor Jesus já levou nossas enfermidades e nossas dores. Em nome de Jesus, toda dor, toda doença, toda enfermidade agora. Eu falo contigo agora, enfermidade. Eu falo contigo agora, dor. Esteja onde for, no corpo do Filho de Deus agora. Eu te ordeno, sai agora. Sai toda dor agora. Sai toda enfermidade agora. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz do Calvário, Ele já levou todas as enfermidades. Sai agora, seja queimado, destruído todo o mal agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado em nome de Jesus Cristo. O Senhor já levou nossas enfermidades, nossas dores. Confesse com fé em nome de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo levou nas suas marcas e feridas minhas doenças. Todas as doenças, todas as enfermidades, todo mal que há no meu corpo, Jesus já levou na cruz.
E eu te ordeno, sai agora, sai da vida dessa filha de Deus agora. Toda dor, toda enfermidade, seja nos nervos, nas juntas, seja no sangue, na medula, onde estiver enfermidade, ouve a palavra de Deus agora, que te ordena, sai agora, sai todo mal agora, em nome de Jesus. Fique curado agora, em nome de Jesus. Fique sã agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Receba a cura divina que Jesus realizou na cruz do Calvário, levando todas as nossas dores, todas as enfermidades, todo o mal agora. Sai em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés, seja renovada, seja restaurada, receba saúde agora, em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés, fique sã, fique curada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Receba a santa unção com óleo em nome do Senhor Jesus. Que o fogo do Espírito Santo queima todo o mal agora, que já foi levado por Jesus na cruz. Aleluia. E fique curado agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura agora, nós declaramos a libertação agora. Segundo a palavra de Deus, você está curada, está saudável em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes você ora por uma cura divina, você recebe uma oração por cura divina e você continua ainda sentindo sintomas da enfermidade. Quando o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, as folhas continuaram verdes. No dia seguinte, quando estavam passando ali, os discípulos disseram: Mestre, olha a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Levou um tempo, ela morreu, foi cortada pela raiz, mas ela continuou verde por algum tempo. Mesmo que você ainda veja algum sintoma, você continue declarando: eu estou curado, porque a palavra de Deus diz que eu estou curado. A palavra de Deus afirma que Jesus já levou as minhas enfermidades. Glória a Deus. Continua crendo, continua confessando e continua na fé. E confessando de novo, e a doença vai desaparecer, e a saúde vai dominar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós ungimos a tua filha, a tua serva, em nome de Jesus. Ó Deus, nós declaramos saúde, nós declaramos a cura divina, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor fez na cruz, aleluia, mostre verdadeiro e real na vida dela, Senhor. Ela confessa com a sua boca e crê com o seu coração que o Senhor Jesus levou na cruz, sobre o seu corpo, a todas as enfermidades e todas as dores. Jesus já levou. Fique sã, fique curada. Toda enfermidade, toda dor, você não tem legalidade nesse corpo, nessa vida. Nós te ordenamos em nome de Jesus, pela veracidade da palavra de Deus, sai todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, toda enfermidade, todo nervo no sangue, na corrente sanguínea, em nome de Jesus, ser curado agora. Toda dor, toda enfermidade desapareça, sai agora, segundo o poder e a veracidade da palavra de Deus. Eu te ordeno, sai agora. Você não tem legalidade nesse corpo, nessa vida, que é o templo do Espírito Santo. Sai agora toda dor, sai toda enfermidade em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ser curado agora em nome de Jesus. Toda dor agora, toda enfermidade agora, todo mal agora, ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus te ordena agora. Você não tem legalidade sobre esta vida, sobre este corpo. Sai agora enfermidade, sai agora toda dor,
Ser curado em nome de Jesus. Fique só em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Esteja onde tiver a dor ou a enfermidade, você não tem legalidade no corpo do servo do Senhor. Em nome de Jesus eu te ordeno dor, eu te ordeno enfermidade, eu te ordeno mal. Sai agora da cabeça à planta dos pés, onde quer que esteja. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um pedido de oração especial. Orar para Maria Eduarda, filha da sobrinha do Ney. Ela está acorrentada pelo mal. E só o sangue de Jesus mesmo. É, Jesus. Liberta ela, Senhor. Sobrinha. Liberta ela, Senhor. Pelo poder do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, manda uma palavra lá agora, neste momento, onde está esta jovem acorrentada pelo mal, e quebra todo o mal agora, que este espírito maligno agora, que ele sinta agora o fogo da palavra de Deus agora, queimando ele agora, em nome de Jesus, que todas as correntes caem por terra agora, que todos os aguilhões, todo o mal do inferno agora, seja quebrado, seja queimado, seja destruído agora, que ela receba a cura, que ela receba a libertação agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus, nós te damos glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Se Deus é por nós, quem será Deus? Amém, Jesus. Glória a Deus.